Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, os últimos dias foram bem cansativos. A gente teve a última etapa do Ultimate Drift. Já voltei pra casa, já dei uma descansada. E bem, quando eu cheguei aqui, tava postando os vídeos, eu vi uma enxurrada de comentários, mensagens bastante desagradáveis, falando que eu não tinha sido homem, que eu tinha sido moleque, que eu deveria pedir desculpas. E bem, rapaziada, até então eu nunca tinha falado nesse assunto, eu tinha, ficado na minha, porque de fato eu tinha prometido que eu não tocaria nesse assunto. Foi o que a gente tinha combinado na época. Eu deixei bem claro, fim da parceria, cada um segue o seu rumo, vamos esquecer o que aconteceu, bola pra frente. Mas a verdade é que desde o começo as coisas não foram bem assim, né? Quando eu anunciei o fim da parceria, logo ele foi lá e fez um vídeo muito emotivo, muito emocionado, contando a nossa história. A grande questão é que nessa época nosso relacionamento ele já não estava muito bom. Enquanto ele estava nas redes sociais falando emocionado, a verdade é que a nossa conversa já não era nem um pouco emocionada e ele já não respondia as coisas que eu pedia, já me ignorava. Então é como se um cara se declarasse pra namorada, mas quando chegasse em casa batesse nela, né, mano? É exatamente isso que estava acontecendo. Mas mesmo assim eu fiquei na minha, fiquei quieto, pensei, mano, não vou falar nada. Esse é um tipo de coisa que eu não gosto. Fazer esse tipo de vídeo, pessoal, eu odeio. É uma coisa que envenena. E eu só tô fazendo isso, mano, porque recentemente ele fez novamente um outro vídeo. Quer saber, mano? Chega. Cansei de ficar quieto, mano. Cansei de ficar na minha. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que aconteceu, por que a gente terminou a parceria e vou explicar tudo pra vocês. Então, mano, já se acomoda no sofá, fica confortável, faz uma pipoca, porque esse vídeo vai ser longo. Beleza, Brunão? Você não falou nada, mas você gostava de dar umas alfinetadas, né? Galera, a grande questão é que eu sempre falei tudo aqui no canal, eu sempre mostrei as coisas, quando elas davam certo e quando elas davam errado. O maior exemplo disso é o que aconteceu nesse final de semana. A gente teve um problema na turbina causado por uma barra de direção que estava encostando. Mano, foi uma cagada. Mas fazer o quê? Aconteceu. No mundo competitivo, no mundo de preparação, erros acontecem, problemas acontecem, peças quebram, mano. Então não é querer culpar ninguém, é simplesmente um fato. Deu errado, deu. Vamos aprender com o erro e bola pra frente. Então quando eu falava algumas coisas, não era dar alfinetada. Simplesmente as coisas tinham acontecido e eu apenas falava. Mas recentemente, né, ele pegou lá uma coisa que eu falei e fez um vídeo inteiro falando sobre aquilo. Um vídeo de 25 minutos. E o mais engraçado, mano, é que o único argumento dele, a única prova que ele usou foi uma print que ele não mostrou nem sequer a data da print. Pois é, pessoal, essa print de fato existiu, essa conversa aconteceu, só que ela é de dia 22 de junho. A essa altura, as peças que eu tinha pedido da Drift HQ já tinham chegado a tempo, elas chegaram em março. Vocês podem conferir no meu canal, eu fiz um vídeo mostrando tudo. Então por que ele usou essa print? Mano, é simples. Ele mentiu pra vocês. E eu não julgo as pessoas que vieram comentar aqui no canal, porque vocês simplesmente só tiveram um lado da história. E agora vocês vão ver o outro lado. Essa história do prisioneiro, pessoal, começou lá em dezembro. Naquela época o coronavírus ainda estava lá na China. A próxima etapa seria em março. E a gente já estava atrasado com o cronograma. Afinal de contas, essas coisas de importação demora para chegar, então a gente já estava em dezembro e eu estava cobrando incansavelmente uma lista de peças para pedir para a Drift HQ para eles me mandarem. No dia 3 de dezembro, ele me mandou essa lista que vocês estão vendo aí. Bronzinas e biela mancal, pistão, biela, jogo de junta, retentores, velas, tensores. Aí eu fiz algumas perguntas e tudo mais, mas vocês estão vendo o que está faltando aí? Não tem nada de prisioneiro. Pois é, as peças chegaram em março. Eu enviei todas essas peças para ele e quando ele recebeu, um susto. Estavam faltando várias peças. Na época até foi uma confusão, mano. Eu tive que entender o que tinha acontecido, se tinha faltado, se ele tinha mandado, se tinha sido extraviado. E aí eu fui lá e conferi realmente o que tinha sido enviado com uma lista que a Drift HQ mandou. E realmente, a lista que vocês estão vendo aí é o que tinha sido enviado. E aí a gente se deu conta que na verdade as coisas que estavam faltando era porque ele simplesmente não tinha pedido. Simples assim. Pois bem, sabendo da situação das coisas que faltaram para finalizar o motor, ele me mandou uma lista com o que estava faltando. Nessa lista tinha kit de junta, kit de corrente com tensores,
vela, grau 9 e os jogos de prisioneiros. Dessa vez, ele realmente mandou. Só que a questão, pessoal, é que a Drift HQ não tinha em estoque esses prisioneiros para mandar pra gente. Foi aí que ele me mandou essa mensagem, dizendo exatamente o seguinte: mano, os prisioneiros eu mando fabricar, velho. Saiu de menos. Entendeu? Então eu preciso do que eu não consigo fabricar, do que eu não consigo dar jeito aqui. Isso aí eu preciso, eu não tenho o que fazer. Os prisioneiros é o de menos, já tá sendo fabricado já. Pois é, os prisioneiros já estavam sendo fabricados. A questão é que esses prisioneiros nunca chegaram, né, rapaziada? E nunca iam chegar. Inclusive, ainda numa outra conversa, ele deixou bem claro: como foi erro meu referente aos prisioneiros, eu vou cobrir. Se ele não for trazer, só tenho que ficar sabendo com antecedência. Ou seja, ele assumiu o erro dele e falou que ia fazer, mas não fez. No fim das contas, a Drift HQ ainda me mandou as peças que tinham faltado, mas já não bastasse isso, a gente tem que ouvir algumas coisas como essa aqui. O kit de juntas tá pagando 4 mil reais de imposto porque você quer, porque você é trouxa. Mano, isso dói, mano. Dói. Além de eu ter que pagar pelo erro dos outros, eu tenho que ouvir ainda que eu sou trouxa, mano. É. Esse era o tipo de conversa que a gente tinha enquanto ele fazia aquele vídeo emocionado falando da nossa história. E eu ficava quieto ainda, mano. Não mais. Vou contar pra vocês tudo o que aconteceu. Pra isso a gente precisa começar do começo, no início da parceria. 2018, ele me procurou lá em Londrina e veio com uma proposta de montar meu carro turbo. Ele iria fornecer mão de obra, ia correr atrás de patrocinadores para as peças, e em troca disso, ele queria a divulgação da oficina dele, a logomarca no carro e tudo mais. Uma parceria, mano, normal, como todo mundo faz, e é super comum esse tipo de parceria. A conversa demorou um pouco para desenvolver, a gente trocou uma ideia, eu pesquisei um pouco sobre a oficina dele. Em 2019, a primeira etapa, se vocês não lembram, lá no Megaspace, eu corri com meu carro aspirado, e somente na segunda etapa a gente já tinha o projeto turbo adiantado. Infelizmente naquela etapa meu carro não andou, não funcionou. Próxima etapa foi Londrina, a gente teve um resultado bacana. E na outra etapa, em Birigui, aconteceu uma coisa que também me deixou chateado. A gente chegou no cartódromo para descarregar o carro e de repente o carro simplesmente apagou. Mexe lá, mexe aqui, vamos ver o que aconteceu. Os bicos tinham sido entupidos. Nessa época a gente tinha recém feito o body kit lá no Eric Médici. E bem, tinha ficado algum tipo de sujeira no tanque, na linha de combustível e entupiu os bicos. Qual foi a primeira reação dele? Culpar o Eric. Ele tinha feito sujeira que entrou na linha de combustível e entupiu os bicos. E aí que tá a questão, galera. A culpa foi do Eric e não dele, que não tinha feito o básico, que foi revisar filtro de combustível, limpar. Os filtros são laváveis, é só você desenroscar e limpar, como todo mundo faz. Ele preferiu culpar outras pessoas. Ele teve a audácia de querer me culpar por ter comprado combustível e imposto de estrada. E aí que tá o problema, galera. Errar é humano, faz parte. O problema é não querer assumir o erro e querer botar a culpa em outras pessoas. No Megaspace foi tudo bem, a gente conseguiu um bom resultado, finalizamos em segundo lugar e a temporada em terceiro no ranking geral. O próximo evento foi o Drift Fight e nesse evento aconteceu uma coisa muito chata, pessoal. Uma coisa que me fez decidir por encerrar a parceria. Isso em dezembro do ano passado. Eu nem vou falar aqui, pessoal, porque é uma coisa muito pesada que envolve pessoas, envolveram amigos meus, amigos que ainda trabalham comigo, e eu acho que não vale a pena nem comentar. Mas foi uma coisa que realmente mostrou quem ele era. E daí pra frente eu tinha decidido, mano, vou encerrar essa parceria, não dá mais certo. Não dá pra confiar numa pessoa assim. Porém, a gente conversou após disso, a gente acertou nossos pontos. Ele me pediu uma segunda chance e eu achei que a gente ia conseguir resolver todos os nossos problemas. 2020 começou, o meu carro foi lá pro Biscuit, lá em São Paulo, para a parte de funilaria. Muitas coisas já eram para ter sido feitas, coisas que já poderiam ter sido adiantadas, questão do motor, embreagem, muita coisa dava para fazer. Não era porque o carro estava na funilaria que todo o resto tinha que ficar parado. A questão é que nada disso aconteceu. O projeto do meu carro não evoluiu, as peças estavam chegando, mas muita coisa não dependia daquilo. O projeto simplesmente estava parado. Nesse momento a nossa relação ela já estava bem desgastada, já não tinha muito entendimento entre as partes do que fazer, a gente já não estava numa sintonia legal. Foi quando em metade de julho ele veio com uma conversa, ele me ligou e ele veio com uma proposta. Foi uma conversa longa, mas basicamente foi o seguinte:
Ele falou basicamente que precisava de um valor mensal por mês para cuidar do meu carro, para gerenciar os projetos. E ele falou que se não fosse desse jeito, eu teria que pagar todos os custos do carro, tudo que foi feito até então. Ele exigiu que fosse um contrato de 12 meses a partir de julho. Ou seja, em julho de 2021 eu estaria a ver navios. E eu falei que eu até aceitaria o contrato, desde que fosse até o fim da temporada, que fazia muito mais sentido e é o que todo mundo fazia. E só para deixar claro, pessoal, sempre quando ele pediu, eu mandei prontamente dinheiro para cobrir algum custo, alguma coisa que ele teve de despesa. Em todos os eventos ele nunca gastou nada, eu sempre paguei transporte, alimentação, hospedagem. O que ele queria era simplesmente mudar as regras no meio do jogo, mano. E não é assim que as coisas funcionam. Do dia pra noite, a parceria que a gente tinha fechado no começo do ano não era mais interessante para ele. E durante uma ligação ele me falou uma coisa que eu não esqueço até hoje. Os seus inscritos não são interessantes para mim. Você que tá aí, que assiste o canal dele, tá cagando para você. Obviamente eu discordei disso, porque os inscritos são tudo para quem tem um canal no YouTube. E posteriormente eu ainda questionei ele. Se meu público não te interessa, minha divulgação não interessa, minha amizade não te interessa, por que diabos fazer algo juntos? As coisas nesse momento, rapaziada, não faziam mais o menor sentido pra mim. O que aconteceu, pessoal, que nesse momento eu estava numa sinuca de bico. O meu carro estava em São Paulo, completamente desmontado. Meu motor estava num lugar, o chassi estava em outro e as peças estavam em outro lugar. O meu medo, galera, não era nem o carro não ficar pronto para a etapa, porque isso aconteceu 2 meses antes da primeira etapa. O meu medo era eu nunca mais ver meu carro de volta. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei noites sem dormir, de ansiedade, sem saber o que fazer. Ainda bem que eu tenho amigos do meu lado que me ajudaram a tomar uma decisão. E o que eu fiz? Eu liguei para todas as pessoas que tinham algum tipo de relacionamento entre nós três, seja parceiros, os amigos que também tinham virado clientes dele. Acontece, pessoal, que a cada ligação que eu fazia, parecia que eu estava vendo a mesma conversa. O que ele fez comigo, ele fez com todo mundo. E o mais engraçado de tudo, que no dia que eu estava fazendo a ligação, eu recebi um telefonema de uma empresa que patrocinava ele e me falou exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Exatamente a decisão que eu estava em dúvida de tomar, a outra empresa me ligou apenas para comunicar, mano. Foi até um pouco engraçado e me ajudou de certa forma a tomar uma decisão. Dali pra frente, eu sabia o que tinha que ser feito. No fim das contas, eu entendi o que tinha acontecido. Ele esperou o prazo ficar muito apertado para colocar a faca no meu pescoço e me forçar a fechar um contrato que eu não concordava. O que eu fiz, galera? Peguei meu carro, domingo à tarde, eu e o Jorge fomos para São Paulo. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu estava lá na Samacar. Eu não avisei ninguém. Eu simplesmente cheguei, falei, oi, vim aqui ver como é que tá o meu motor. O Éder me recebeu, eu contei toda a história para ele e ele ficou numa situação muito desconfortável. Até não gostaria de estar mencionando o nome dele aqui, mas ele é peça importante, ele é uma peça-chave nisso tudo. A gente conversou bastante, foi uma situação muito chata para ele porque ele estava num fogo cruzado, mas depois de algum tempo a gente se acertou. Foi quando eu mostrei para ele o meu cronograma que eu tinha feito para a gente conseguir concluir o projeto a tempo. Quando ele viu o cronograma, ele falou, mano, impossível, não tem como fazer o que foi pedido no tempo hábil. Foi quando eu tive certeza que a decisão que eu tinha tomado tinha sido a decisão certa. A verdade, galera, é que o meu carro, ele nunca ia ficar pronto. Ele ia estar até hoje na oficina. E eu agradeço muito o Éder por todo o comprometimento, porque mesmo num prazo apertadíssimo, ele conseguiu deixar o motor pronto. Ah, mas por que deu certo? Porque a gente eliminou um monte de coisas que eram para ser feitas. A gente fez o básico. E aí ele conseguiu entregar na data que eu precisei. No dia combinado eu estava lá em São Paulo e ele me entregou o motor. Daí pra frente, vocês conhecem a história. Eu postei tudo no meu canal. A gente trouxe o carro pintado lá da MJ, o motor montado da Samacar e eu tive que correr atrás de várias peças. Até hoje eu estou esperando as turbinas que estavam no meu carro, que 2 semanas antes da etapa ainda estavam na revisão. Para quem não tá ligado, para colocar o motor no lugar a gente precisa das turbinas. E 2 semanas antes, essas turbinas não chegaram. Na verdade, eu tô esperando essas turbinas até hoje. Em 17 dias, a gente montou esse carro. E ele só anda hoje por minha culpa. Por eu ter coragem e encarar tudo isso que eu encarei.
por ir lá buscar o carro, buscar o motor e fazer acontecer. O carro só anda hoje por causa dos parceiros que estão ao meu lado e que fizeram acontecer, que não ficaram de papinho e me enrolando durante 8 meses. E são essas pessoas que podem se vangloriar do carro estar funcionando hoje em dia. Mas Bruno, não é certo você ficar desmerecendo o trabalho dele. Galera, muita coisa que ele fez no carro foi boa, foi positiva. Mas o que vocês querem que eu faça? Fique mencionando nos meus vídeos que foi ele que fez? Mano, ele já teve o momento dele. A gente já gravou os vídeos com ele mostrando tudo o que a gente fez no carro dele. Agora bola pra frente, mano. O projeto mudou muito de lá pra cá. A gente mudou muitas coisas. Algumas foram melhorias, algumas simplesmente porque o meu preparador prefere fazer de uma forma diferente. E muitas coisas que ele se vangloriza ainda hoje, a gente só não mudou porque não deu tempo. E mesmo assim, galera, eu nunca quis desmerecer o trabalho de ninguém. Eu só acho que as coisas têm que ser ditas. Se elas não deram certo, elas não deram certo, ponto final. O que não dá pra aceitar é esse tipo de coisa, mano. Vim querer gravar vídeo falando mentiras, vindo nos meus vídeos comentar, querendo o mérito pelo projeto ter funcionado. O mérito foi de quem fez acontecer. Mas uma coisa eu tenho que concordar com ele. Eu sempre fui muito bem recebido pela família e pelos funcionários dele. Da mesma forma como eu também tratei todos muito bem. Nunca faltei com respeito com ninguém. Mas em momento algum eu falei alguma coisa relacionada a isso, mano. A grande questão é com ele, não com a família dele, mano. Parece que ele gosta de tocar nesse assunto, nessa questão sentimental. E ele sempre jogou sujo. Ele sempre falou que ele estava morando na oficina porque o dinheiro do aluguel ele tinha gastado no meu carro. Ele sempre falou que ele não tinha um carro porque o dinheiro do carro dele estava no meu carro. E a grande verdade é que a situação dele está assim hoje porque ele não sabe administrar a empresa dele. Porque ele tinha mais de 20 carros que ele não entregava para os clientes que estavam parados lá desde a primeira vez que eu fui. Ele tá assim porque simplesmente ele não sabe o que é a palavra planejamento. Ah, Bruno, mas ele se dedicou totalmente ao seu carro, ele deixou a família de lado para se dedicar ao seu carro. Mentira! O meu carro em 2020, ele nem sequer encostou na oficina dele. Ele foi direto para a MGO e da MGO ele voltou para casa. Eles sim se dedicaram no meu carro em 2020. A única coisa que ele fez foi desmontar o motor. E durante todos os outros meses, o que ele ficou fazendo? Será que eu realmente sou o culpado? Porque até onde eu sei, tem outros projetos aí que ele tá bancando com o próprio bolso. Por que ele não culpa essa pessoa também? Ia pegar mal, né? Se queimar com outro youtuber também. A verdade, galera, é que dinheiro nunca foi o X da questão. Mas sim a forma como tudo aconteceu. Querer esperar os 45 do segundo tempo para fazer exigências foi o que me motivou a encerrar a parceria. Na boa, isso não é atitude de gente honesta. Bem, se você ainda não tá convencido depois de tudo isso que eu falei, mano, vamos fazer uma reflexão aqui comigo. O que vocês acham que aconteceu com aquela empresa que patrocinava ele, que ele falava tão bem e que do dia pra noite ele tava lá com a camisa da concorrente? Vocês acham que aquilo lá é normal? O que vocês acham que aconteceu com aquele youtuber famoso que ia montar um projeto lá na oficina e acabou mudando de mecânico? Coincidência também, será? Galera, é só ligar os pontos. Nesse tempo todo, com todas as pessoas que eu conversei, que tiveram algum tipo de relacionamento, a palavra que eu mais escutei foi subiu pra cabeça. Não sou eu que falei isso. Isso foi o que eu ouvi das pessoas. Mas eu não posso discordar delas. O que é uma pena, pessoal, porque ele é um cara que tem um grande potencial, ele entende muito de mecânica, mas talvez tenha se vislumbrado demais com alguns números. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que esse assunto se encerre aqui. Eu não quero mais gravar esse tipo de coisa. Morreu. Se um dia você quiser conversar comigo, vou estar aí para trocar uma ideia. Mas não faça vídeo falando mentiras. Não me obrigue a ter que voltar aqui e expor mais coisas. Agora vocês sabem os dois lados da história. Tirem suas próprias conclusões.